empresário, mas trabalhou como cabo eleitoral para muita gente, seja candidato a vereador, deputado estadual, federal, senador, governador, enfim. Eu vou citar alguns nomes, se você quiser relacionar também. Então você já trabalhou para políticos como o saudoso José Sérgio Maia, para os filhos, já trabalhou apoiando Leomar Benício Maia, já trabalhou apoiando o atual prefeito Laurinho Maia. Como iniciou essa sua ida para a política? Porque uma coisa é você se envolver com os seus negócios, outra coisa é você se envolver com os negócios dos outros. E aí, como deu essa sua entrada nessa questão de política como cabo eleitoral, tá ali de dentro, ali, enfim. Vou mandar uns alôs aqui. Você falou em política e essa turma aqui todinha gosta de política. Então, a Rocha. Um alô pro nosso amigo aqui, Moab, Alisson, Eltinho da Várzea, Júnior Leão, Marlon Breno, Mauro Júnior, Jean, Assis Azevedo não gosta de política, né? Um abraço também para Flávio, meu irmão, um forte abraço. E a todas aquelas pessoas que sempre têm mandado mensagem aí, e eu sou muito grato, de coração, pelos... Não considero elogios, mas são palavras que cada vez mais nos fortalecem e faz com que a gente tenha mais responsabilidade e compromisso no que a gente faz. Seja, como eu sempre disse, na área religiosa, na área comercial, principalmente, Clodoaldo, na área política. Que essa área é complicada, viu? Mas a gente está aí. Não sou político, né? Nunca tive nenhuma pretensão. Você é testemunha disso. Que eu nunca tive pretensão de ser o político. Mas gosto da política porque eu aprendi, Clodoaldo, que através da política você pode fazer o bem. Então é tudo isso que eu tenho buscado através da política. Nunca pensei em mim. E como foi a sua entrada? Quem fez o convite? Que geralmente forma-se grupos e você como empresário, então tem o grupo de empresário que geralmente, inclusive, chega até naquela parte financeira que tem que ter para os comícios, para as carreatas, para os arrastões, aquisição de material. Enfim, como surgiu esse convite? Como você entrou? Eu vou botar a culpa numa pessoa aqui, viu? Minha mãe. Sua mãe? Brincadeira, politiqueira, Clodoaldo. E Era, rapaz. Eu lembro quando criança, minha mãe levava para os comícios. Aí começamos a gostar de política. E na época, eu lembro mais porque a gente vai crescendo, né? 17. Aí pronto, lá a família tradicional da gente votava em seus Zé na época. E assim continuou. E acompanhava os candidatos que eram indicados por ele. Indicado por seus Zé na época, Zé Otávio, Lauro Maia, o próprio doutor Leomar, quando foi indicado por Zé, né, no seu primeiro mandato. E a gente sempre acompanhava, como criança, adolescente, né? E fui gostando. Às vezes tem, mas rapaz, eu digo, não preciso da política, Clodoaldo, graças a Deus. Não dependo nada de política. Tenho, assim, maior tranquilidade de dizer a você que não tenho vínculo nenhum com a política, a minha pessoa. Seja do estadual ou municipal, não tenho vínculo político, mas gosto da política, porque vejo que a política, como eu disse, tem como você ajudar as pessoas e fazer o bem. A política do bem é essa para mim, sabe? Quando você pode contribuir e ajudar. Aí sim, política do bem. Mas nesse seu trabalho, aconteceu também com um empreendedor também, comerciante, Geraldo Amélio, que também fazia esse trabalho de bastidores, mas acabou adentrando da política. Isso. E a política para você abriu as portas. Você teve a oportunidade de ser o candidato da oposição, disputar a prefeitura de Catolé do Rocha com o atual prefeito Laurinho Maia. Você não disputou, tinha um partido na mão, você ainda é presidente do Cidadania. Isso. Então, quer dizer, tem um partido na mão ainda, tinha todas as oportunidades de ser candidato. Por que você não quis disputar o pleito eleitoral
e preferiu apoiar a candidatura de Laurinho Maia? Clodoaldo, para quem realmente entende, né, então tem um determinado conhecimento de política, o que eu tenho a dizer é que mais uma prova, isso que você falou, das minhas pretensões políticas. Eu demonstrei isso em 2020, né, que eu não tinha uma pretensão, nem ganância pelo poder. Porque eu sou muito, como eu lhe disse, ver a política da forma que ela possa contribuir para o bem. Falando de 2020, na questão da campanha para prefeito, nós tínhamos realmente, né, o partido do governador na época, que teria uma possibilidade de disputar, não vou dizer ganhar, mas tinha uma possibilidade de disputar bem, né, contra o atual gestor Laurinho, mas não dependia só disso. Para você estar na política, você tem que procurar fazer as coisas não pensando em si, não tentando derrubar ou denegrir a imagem de ninguém, para querer se beneficiar ou se crescer. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, algumas pessoas que se dizem políticos estão na política para isso. Então, eu não admito, eu não gosto desse tipo de política, de fazer política dessa forma, entendendo bem no momento, até porque tem algumas pessoas que não sabem, que é uma das coisas que eu sempre questiono, e às vezes, aliás, sou questionado, porque não, você não reage, não tenho precisando de dar resposta a fulano, até porque eu não devo satisfação na minha vida a ninguém dessa forma. E politicamente, principalmente. Por quê? Porque eu sou independente, eu não vivo de política, não dependo da política. Eu respeito todo mundo. Agora também a gente precisa ser respeitado. Então as pessoas falam sem ter conhecimento da verdade. É isso que me estranha, sabe, em algumas pessoas, determinadas pessoas. Mas isso não atinge ninguém. Vendo essa situação, nós tivemos uma reunião em 2020 com o governador. Na época, a gente teve a reunião em João Pessoa, na Casa Civil, para falar justamente em relação à campanha de prefeito. E essa reunião foi convocada por Efraim Moraes, aliado de João Azevedo na época. Todos sabem disso. Então, fomos convidados para participar dessa reunião, eu, Poliana, Barão, o governador João Azevedo, Ronaldo Guerra, o chefe da Casa Civil, Efraim Filho e Efraim Pai, e Laurinho, presente nessa reunião. Qual foi o assunto que Efraim quis abordar para o governador e ver e dizer para o governador que teria uma possibilidade de ter 2 candidatos do governo disputando em Catolé. Se não ficaria mais fácil, né, para o governo tentar conciliar, como Laurinho era da base de Efraim, e Efraim da base do governador, Laurinho ser o candidato do governador. Só que realmente lá foi questionado pelo próprio governo, né? O governo perguntou, já que você faz parte da minha base, Efraim, seu candidato a prefeito, por que o governo não pode indicar o vice, que seria um candidato do lado do governador, do partido do governador? Na época, tinha vários outros nomes, né, que depois se diziam ser candidatos, mas não tiveram a coragem de ser candidato, não é assim? Então, foi questionado isso. O Efraim disse, governador, vamos deixar o prefeito, o candidato a prefeito na época falar, e foi o que o Laurinho fez. O Laurinho falou que tinha um compromisso com o Leomar na chapa de vice. E já tinha dado a palavra que o vice seria o candidato Ricardo, indicado por Leomar, que estava apoiando Laurinho também para candidato a prefeito em Catolé. Então, o governador questionou porque queria o espaço, porque é um político. Um governador, um deputado, um senador não quer um candidato dele numa chapa. Para prefeito qualquer um queria. Isso aí não resta dúvida. Então, não ficou nada decidido desse momento, né? Laurinho se explanou lá, mostrou a situação que podia ser feito. Então,
nada decidido de imediato. Conversamos, né? Poliana, o governador também me chamou depois e perguntou se teria possibilidade de ser candidato. Eu disse de imediato a ele que não tinha pretensão. Mas com uns dias ainda após, ficou aquela insistência por intermédio de outras pessoas, que eu fosse candidato. A realidade, Clodoaldo, é porque que foi sentido na época. Se teria uma base de oposição a Leomar na época, não vou dizer nem a Laurinho, a Leomar na época, aliada do governo, porque se tinha essa oposição não se uniu. Se realmente tinha uma pretensão de indicar um candidato à altura que pudesse competir, né, com o candidato Laurinho, apoiado por Leomar. Aí o que foi que aconteceu? Como sempre, divisões. Um saiu... Porque não tinha nem o nome de consenso da base de oposição. Não tinha. Foi cogitado o meu nome, como você sabe, na época. Mas um saiu do partido do governador e disse que era candidato. Outro lá atrás dizia que era candidato de todo jeito. Aí tinha o outro que era o candidato do governador que ele queria. Que seria, no caso, eu. Então a oposição tinha 3 candidatos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Tem uns que querem cobrir. É porque não é o momento de eu chegar e vou dizer Dá os nomes, mais então. coisas e dar nomes. Você está contando só um milagre sem dizer quem foi os santos. Porque quem está escutando sabe. Uhum. Isso aí eu não tenho nem dúvida de quem está escutando no momento sabe do que eu estou falando. Tenho alguma coisa contra nenhum? Não, de maneira alguma. Não tenho nada contra. Só que respeito todos eles. Então, alguns vêm chorar, não é. Mas aí a oposição lhe crucificou por essa sua decisão. Justo. Mas você aí, hoje paga um preço muito alto por isso. Clodoaldo, eu vou ser Ou não? Vou ser bem sincero com você. Ou você não vê dessa Não forma? pago nada, tu acredita? Não pago nenhum preço por isso. Até porque, como eu sempre lhe disse, nunca tive pretensão e nem tenho. Nosso futuro pertence a Deus. Você sabe disso. Né? Mas se eu disser assim, não, eu não tenho ganância por poder em nada, meu irmão. Estou pronto para ajudar. Estou pronto para ajudar em todos os sentidos, independente de quem seja. As pessoas que me procuram, quando chega lá, não perguntam se mora em tal canto, se vota em fulano, se votou em Beltrano. Para mim não importa. Se eu puder ajudar, eu ajudo. E ele sabe, quem me procura sabe. E essas pessoas que às vezes tentam me crucificar ou tentar denegrir, para mim não importa. O que vale é a realidade e a verdade. E ele sabe. Às vezes são pagos para isso, né? Infelizmente a realidade é essa. Depois da campanha, você passou um período afastado. Mas deixa eu só... Ah, você quer concluir? Não quero nem... Até desculpa eu tomar seu raciocínio na sua pergunta, mas só para concluir essa parte, para fechar, né? Aí o que foi decidido quando aconteceu isso, eu vi, né? Que a oposição queria ter 3 candidatos. Queria não. O governo queria um, mas mais 2 queria era também. Porque esses outros 2 também tinham partidos. Das duas, uma. Ou saiu para barganhar, ou queria e o povo não queria. Sabe? Um queria e o povo não queria mais. E política é assim, é momento, não é assim? É. Então, o que foi que aconteceu? Ficou aquela dúvida. Lhe confesso, o governador queria um candidato. E queria que eu fosse candidato. O Ronaldo Guerra ligou para mim. E foi quando eu tomei a decisão, primeiramente, Clodoaldo. Ronaldo Guerra, na época, era presidente estadual do Cidadania. Presidente estadual de Cidadania e chefe da Casa Civil, que ainda é hoje, né? Ligou para mim e disse: não faça isso não, seja candidato. O governo tem estrutura, você sabe como é a estrutura de trabalho tem. Né? E eu tomei uma decisão. Primeiramente eu pedi a Deus também discernimento para me
tomar essa decisão. E Deus fez com que eu não aceitasse. Se eu disser a você que foi fácil, não foi fácil dar um não. Porque o governador queria, Ronaldo Guerra queria, Poliana queria, como deputada na época. Barão queria. Barão, que todas queriam. E eu, numa madrugada, nas minhas orações, eu tomei a decisão de não ser candidato. Quando amanheceu o dia, eu liguei direto para Barão para falar com Poliana já. Dessa sua decisão? Da minha decisão, que não seria candidato por hipótese alguma. Porque eu vi como se comportava algumas pessoas da oposição. Então vi que não valia a pena. E confesso, a pressão foi grande. Em seguida, Barão conta Poliana liga para mim. Eu disse que não. Eu disse, e aí, como é que eu faço? Eu digo, a senhora pode dizer a Ronaldo Guerra que eu não sou candidato. Eu disse, mas ele não vai aceitar não, viu? Eu digo, não, mas eu não vou de jeito nenhum. Do jeito que ela disse, quando falou com ele, ele liga para mim. Rapaz, não tenho condição. Mas tem, não tem. Aí disse tudo. Coisas que eu não pude dizer aqui, mas eu disse tudo, né? Então, achando bom, ruim, não sei, a parte entendeu, né? Aí foi onde houve a questão, a decisão de votar em Laurinho. A decisão, eu sempre digo, sabe, Clodovil? Eu tomo minhas decisões, mas respondendo por mim. Eu não tomo minha decisão comprometendo Clodoaldo e os demais aqui. A minha decisão, eu chego para vocês e digo, olha, meu posicionamento é esse, por isso, isso e isso. Espero que vocês me entendam. Se vocês acharem que dá para me acompanhar, vamos caminhar juntos. Se não, não tem problema. Nós vamos ser os mesmos amigos, só que nós vamos tomar um caminho diferente na política. Isso sempre eu fiz. Quem não já foi de um lado e foi de outro? Naturalmente. Não sou soldado de um partido. Não, eu estou participando de uma gestão porque eu vejo por quê? Porque está dando certo, as coisas estão caminhando para o melhor. Então a gente tem que ter esse posicionamento. Agora, ter que aceitar imposições, aí não dá para mim. Então foi onde tomamos a decisão de votar em Laurinho. E quando eu tomei essa decisão de votar em Laurinho, eu não decidi apenas só. O que eu decidi só é que não era candidato. Isso aí sim, isso eu decidi sozinho. Agora, quando foi para votar em Laurinho, não foi só. Conversei com os amigos, né? E graças a Deus a maioria nos acompanhou. Só que eu conversei na época primeiro com Poliana, expliquei a situação e o motivo, e depois foi até o governador. É porque para Poliana a sua candidatura era muito estratégica para a campanha dela até então para deputada estadual. Isso, com certeza. Porque, como eu disse, qual político não quer um representante de uma cidade? E um prefeito, principalmente, que é a autoridade maior na política da cidade, é o gestor, é o prefeito, né? Então, tendo isso, conversei com o Poliana, olha, o meu posicionamento vai ser isso, já falei com os amigos, e a gente vai votar em Laurinho. Tem algum problema para a senhora? Eu disse, não, para mim não tem problema nenhum. Eu digo, pronto, eu vou ter essa mesma conversa com o Ronaldo Guerra e com o governador. E assim eu fiz. Liguei para o Ronaldo Guerra, expliquei a situação. Eu, como presidente do partido, Clodoaldo, que alguns que conversam coisas que não conhecem, que não sabem, não têm conhecimento na verdade, da realidade, eu, presidente do Cidadania. Aí eu disse, Ronaldo, aí a gente decidiu apoiar, é o candidato de Efraim, está na base do governo, então, dizendo apoio. Pronto, beleza. Surgiu um nome, de imediato surgiu um nome que seria o candidato, a prefeito ou talvez. Eu, como presidente do Cidadania, aí Ronaldo Guerra liga para mim, Ney,
Chegou fulano, Beltrano aqui, dizendo que é candidato, tem condição, tem estrutura e quer ser candidato. Eu digo, não tem problema. Por mim não tem problema. Sou o presidente do Cidadania. O partido está à sua disposição. Pode colocar qualquer outra pessoa, não tem problema. Infelizmente, eu não voto nesses candidatos. Eu vou votar em Laurinho. Eu tenho um compromisso, já vou votar em Laurinho. Disse, não, mas eu não quero isso não. Eu quero que você continue no partido. Eu digo, mas o que é que o senhor quer que eu faça? Disse, não, se eles forem um candidato, tem algum problema? Eu digo, não, por mim não. Assino tudo, só não voto neles. Só vai ficar feio. Eu, presidente de um partido, tendo um candidato do meu partido na minha cidade e eu votando na outra chapa. Disse, não, mas isso não tem problema. Tem alguma coisa do partido? Por mim não tem problema não. Assino na hora, pode mandar a chapa. Beleza, ligou pra mim. A turma vai. Chega lá, totalmente diferente o discurso. Não queria apenas lançar uma candidatura e ser fulano ou Beltrano. Queria tudo. Aí eu não disse, não, assim não. A conversa não foi essa. Disse, tinha estrutura, tinha isso, tudo. Não, resumindo, desistiram. Isso é feio. A gente tem que ter postura, responsabilidade, compromisso naquilo que a gente faz. Então, no momento algum, tive problema nem com o Ronaldo Guerra, nem com o João Azevedo, com ninguém. Até hoje, sou a mesma pessoa e o governo sabe quem sou eu em Catolé. Não preciso estar aparecendo. Não preciso estar querendo me destacar, nem querendo ser melhor nem maior do que ninguém. Isso é ilusão, quem pensa dessa forma. Acho que a humildade ele tem que estar acima de tudo. Você tem que ter compromisso e palavra. Então foi assim que eu fiz. E sempre vou fazer. Sou essa mesma pessoa. E aí o Cidadania foram três vereadores. Fizemos 3 vereadores. Doutor Gentil, que é o atual presidente da casa. Temístico e Leandro. Temístocles e Leandro. Ficamos com o Bruno na suplência, né? Bruno Caetano, filho do ex-prefeito Edivaldo Caetano. Bruno Caetano. Na verdade, todos os nossos candidatos votaram em Laurinho. Com exceção, acho que do vereador Temístico. Né? Mas todos votaram em Laurinho. E aí houve um distanciamento desse seu apoio político para com o prefeito na questão, em se tratando da eleição da Câmara Municipal. Isso. Houve uma divergência de pensamentos. Houve sim. Não só minha, né, Clodovil? Até porque nós não tínhamos conversado sobre isso. Eu digo nós, que eu digo no geral, né? Não apenas eu e Laurinho. Os demais vereadores, que eram candidatos, até os próprios vereadores do próprio partido de Laurinho. Né? Tanto que não foram todos que votaram no candidato de Laurinho naquela primeira eleição da Câmara. Teve votos contrários. Natural isso acontecer. Agora dizer assim, não, nem teve problema com Laurinho. Não, nunca teve problema nem com Laurinho, nem com ninguém. Nunca tive problema nem com Laurinho, nem com ninguém. Nem politicamente, nem muito menos pessoal. Porque, como eu sempre digo, procuro entender o lado de cada um. Só que a gente também precisa que as pessoas entendam o nosso lado. Então, a única divergência que teve foi só isso, em questão da eleição da Câmara, do primeiro biênio. Né? Que a indicação seria Popó, também não tenho nada contra a pessoa de Popó, nem contra o doutor Leomar, mas um posicionamento nosso. A gente via que poderia ser outro nome para ser candidato. E assim fizemos. Conseguimos eleger. Mas olha as coisas como acontece natural. Infelizmente aconteceu a fatalidade, né, de o presidente Ubanaldo falecer, né, e ter essa nova eleição. As coisas aconteceram naturalmente. Quem foi o candidato? E aí Daniel Cavalcante tem o papel de unir a base do prefeito Laurinho. Com certeza. Naturalmente. Naturalmente. Qual foi o problema que teve? Nenhum. Todos votaram em Daniel. Como foi articulado? Conversa e diálogo, mostrando a realidade. Não, mas é porque eu não queria propósito de jeito nenhum. Não era isso. Não é que eu não queria
fulano, ciclano, beltrano. O posicionamento não foi de Ney, foi de todos. Então nem todos têm um pensamento igual. Quando foi para votar em Daniel, todos os vereadores votaram em Daniel. Nós estávamos com 6. Todos os 6 votaram em Daniel. E aí, com o passar do tempo, com a administração que Laurinho vem exercendo, o trabalho que vem exercendo, tivemos a eleição de governador e aí houve mais uma vez essa aproximação política, que foi a ponte de ligação, foi o deputado federal Murilo Galdino. E também tinha a ligação da candidatura também de João Azevedo. Então o governo e o deputado federal, vocês tinham esse entendimento. Houve também no estadual, Ney? No estadual, não. No estadual a gente apoiou o Márcio Roberto, né? Márcio Roberto, né? Isso. Porque na verdade a gente já... Porque aí houve essa mudança, como Poliana sai de deputada, vai para o Senado, então os candidatos que vocês tinham como definição era Murilo Galdino federal e o governador. Mas até então você era figurado dentro da base de Gervásio Maia. Isso. Por que dessa mudança e dessa sua saída? Vou lhe dizer agora, meu irmão. Questão política, você sabe que tudo é articulação, né? E tem como você fazer como é que você diz assim, aquele compromisso político. A gente tinha uma candidata a deputada estadual, que até então seria Poliana. Tem um grupo de oposição, como eu sempre lhe disse, dividido, né? Isso aí é natural em Catolé. A oposição dividida, isso aí não é surpresa para ninguém. Então o que aconteceu na época, a gente tinha um grupo que apoiava a Poliana e tinha um grupo do deputado federal, Gervásio Maia, que até então foi conversado, né, que poderia ter uma junção para apoiar a Poliana como deputada estadual. Então, e chegou até uma pessoa, uma amiga nossa, e na época aliada de Poliana, perguntando a mim essa possibilidade. Mas tem, sendo para somar, que a gente possa, está todo mundo na base do governador, se tiver essa possibilidade a gente pode conversar. E assim diz, Poliana tem um grupo de Gervásio que tenta uma aproximação para que a gente possa apoiá-lo para deputado federal, em contrapartida eles apoiariam a senhora como estadual. Ela disse, se realmente tiver esse diálogo e puder, vá conversar com eles. E assim fui eu. Fui eu e Najib, na época, conversar com Gervásio Maia e Bizu, na residência de um amigo nosso. E não quero citar nomes até para não... questão de ética e respeito por ele, né? E a gente foi para essa reunião e o compromisso firmado foi porque a gente já sabia também que tinha alguns aliados de Gervásio que não votariam em Poliana. Eu sou consciente, Claudão. Aquele velho ditado, papá fica só engana menino. Então, fui ciente disso, eu disse não. Quando Gervásio disse, não, mas beleza, não tem problema, isso aí eu entendo. Mas aí, tirando isso aqui, o grupo vai apoiá-la. E assim foi conversado. Então, voltamos, aí começa cada um vai ajeitando o seu lado, né? Conversando com cada membro, cada vereador, cabo eleitoral, assim como queiram chamar. E eu fui percebendo que não era bem do jeito que estava, que tinha sido abordado o compromisso. Fui sentindo. Você disse, rapaz, a ramada aqui tá furada. E nota que a gente percebe. Então, eu sempre dizia, deputada, tá assim, tá acontecendo dessa forma, tal, vamos, conversa aí, porque assim, eu sou pequeno no lugar. Eu não sou nada politicamente, então quem resolve são os políticos. E eu sempre passar na realidade. Com um determinado tempo a gente foi sentindo que realmente era impossível a recíproca. Porque nós, quando fomos para sentar e conversar com o Gervásio, me recordo muito bem, ele sabe disso. Quem é ligado a ele sabe também. Eu nem pude ir para essa reunião porque eu estava com Covid.
Mas as pessoas, meus amigos, que eu liguei, todos foram. Uma reunião lá, numa zona rural, não sei o que eu também não quero mencionar o nome da casa, mas eles sabem. E só quem foi os meus amigos. Outra parte já não foi. Então eu já comecei a sentir, gente, o que é que está acontecendo? Para concluir, porque se for contar tudo vai demorar demais. Então, já foi visto que nessa possibilidade de apoiar a Poliana seria só uma parte. Por total pressão, assim, até psicológica e quase obrigatória para não deixar as coisas transparecer assim com tanta, sabe? Aí, resumindo, então, quando tudo estava caminhando, aí veio aquela questão de Poliana sair para senadora. Aí mudou completamente. Muda completamente todo o jogo, né? Mudou completamente. Aí, ser bem sincero com você, a parte que eu podia fazer, não tinha como fazer muita coisa não, porque aí já é um cenário bem acima da realidade da nossa aqui. E um voto para deputado estadual é mais fácil você chegar no eleitor do que para um Senado. É totalmente diferente. Isso aí já não... Gente pequena não resolve muita coisa não, para Senado, né? Então, vendo isso, aí eu disse a ela, disse, olha, agora ficou mais complicado ainda. Aí o que é que aconteceu? A gente conversando com uma parte do grupo, a maioria no caso, a gente decidiu que o nome bom seria Márcio Roberto, para deputado estadual, porque da região eu também já o conhecia, sei da pessoa de Márcio, pessoa do bem, que sempre ajudou, sabe? Quer dizer que essa questão do nome de Márcio Roberto não foi uma indicação de Poliana, ela deixou Não. A base dela aqui em Catolé à vontade. Foi a primeira coisa que eu disse a ela. Estou dizendo que ela decidiu porque eu disse a ela. Eu acho melhor para a senhora deixar à vontade. Se a senhora chegar para indicar, pronto, Lindolfo Pires de Souza, para indicar um candidato aqui, não seria bom para ela nem para Lindolfo. A realidade interior, você sabe como é que funciona. Ou você tem uma base, um nome que você possa trabalhar com aceitação. É porque naquela época a política já estava praticamente acontecendo. Já, né? Poliana, já estava. Modéstia à parte falando com um grupo que Poliana tem aqui, majoritária, sem dúvida, aqui, estadual, e era eleita deputada, sem nenhuma dúvida. A gente não tinha essa dúvida. Mas mesmo assim, pensamos nesse nome, a verdade é essa, pensamos em Márcio Roberto. A maioria do grupo de Poliana, não estou dizendo o grupo de Gervásio. Ele nunca teve um grupo só, Poliana e Gervásio. Nunca teve isso. Alguns queriam transparecer, mas nunca existiu isso. Então, foi decidido de apoiar, assim, um nome bom seria Márcio. Mas como era um grupo, eu não podia tomar decisão só. E estava tudo encaminhado. E chegou um dia uma reunião com o Gervásio Maia. Aí, no local, a gente foi para essa reunião, chegou lá, a primeira pessoa que eu vi foi Chico Mendes. Nessa reunião, lá. Fiquei sem entender, a gente já tem um candidato a deputado estadual, tem outro aqui. Vamos escutar, né? Mas assim, fiz. Aí apresentou, o deputado Gervásio Maia apresentou o Chico Mendes, olha, eu sou candidato, estou apenas apresentando aquele que achar que dá certo e tal. Um dos aliados de Gervásio, a primeira pessoa que levantou e disse que não era um nome bom. Não seria um nome bom para ser o candidato aqui. Me estranhei isso aí, mas não entendi na hora, mas tudo bem. Terminou a reunião, aí eu chamei um amigo, que a gente estava junto, aí eu disse, amigo, eu não voto em Chico Mendes não. Tem um compromisso, a gente vai votar em Márcio, eu vou votar em Márcio Roberto, falar com os amigos e a gente vai votar em Márcio. Ele disse, não, imediato ele disse, não, é porque tem que ver, eu digo, não, eu não tenho como votar nesse cabo não. Nada contra, sabe, Clodal? Não tenho nada contra Chico Mendes não, pra mim é uma pessoa boa. Aí, quando foi à noite, eu encontrei com um amigo e ele disse, rapaz, realmente você está certo, eu acho que a gente deve acompanhar Márcio Roberto.
Então estamos juntos, vamos embora. Quando eu cheguei a dizer a alguns amigos que votaria em março, essas conversas vazam. Um amigo nosso da área de comunicação, no programa de manhã, a descer lá, comentou, né, que teria o apoio. Quando é mais tarde, chega o Júlio e Rafinha para conversar comigo. Disse, rapaz, é verdade, disse, rapaz, volta em março. E aí tem como eles? Tem, nós vamos anunciar. Agora não vamos anunciar hoje não, porque eu faço parte de um grupo e eu respeito as pessoas. E daqui para sexta-feira vou esperar a decisão do restante do grupo. Se eles decidirem apoiar a Massa, nós vamos todos juntos. Se não, meu compromisso é com Massa. Estou com Massa. Beleza. Posso chamar a Massa aqui? Ele disse, pode. Chamou o Massa lá na loja, foi, conversou. Aí eu disse a mesma coisa a Massa. Massa, a gente não tira foto hoje, mas daqui para sexta-feira a gente tira. Vamos esperar o grupo decidir. Aí, no decorrer, o grupo decidiu, apoiamos o Márcio. Só para concluir essa parte. Quando o grupo decide apoiar Márcio, aí uma parte que é de Gervásio, que não era do nosso grupo de Poliana, decidiu apoiar Chico Mendes. Aí foi onde eu não entendi. Aí eu chamei a pessoa e disse, olha, é o seguinte, todo mundo vai votar em Gervásio Maia, do grupo. Aí o nosso candidato é Márcio Alberto. E por que os outros não vão votar em Márcio? Então, eu vou lhe ser bem sincero, amigo. Com essas palavras, Clodoaldo. Eu não voto em Gervásio, não. Mas, rapaz, eu não voto, não. Não tenho compromisso com o Gervásio mais, não. Você não está tendo compromisso com a gente? Cadê a recíproca? Eu não voto, não. Não, mas, infelizmente, nele eu não voto. Não tenho nada contra a pessoa de Gervásio. Deus abençoe a vida dele, política. Para mim não tem problema nenhum. Mas eu não voto nele, não. E vou conversar com meus amigos, aqueles que puderem me acompanhar. E vai votar em quem? Não sei ainda. E assim eu fiz. E eu decidi votar em Murilo Galdino. Não teve nenhuma intermediação de ninguém, nenhum político. De nenhuma pessoa pública teve. A minha conversa foi eu e Murilo. E nesse pouco tempo de mudança, digamos assim, de posicionamento político, começou as perseguições. Como é que você é do mesmo lado, pessoas que votaram, que faz parte do grupo, começa a ser perseguido? Funcionário sendo ameaçado, por grupo A, grupo B, fulano, ciclano, beltrano. Então, no caso, foram pessoas que eram ligadas à NEI que começaram a ser perseguidas. Isso, e ele sabe, tanto na educação como na saúde. Então, Clodoaldo, isso aí eu digo aqui, eu sei que tem muita gente escutando. Eu não admito imposição, retaliação, não admito, não. Eu sou uma pessoa que eu procuro ser justo. Ninguém é perfeito, mas eu procuro fazer justiça. Então eu não acho certo um pai de família, uma mãe de família que trabalha, tem um trabalho digno, já sofrido, e sofrer retaliações e imposições. Ninguém. Pode ser o presidente da República. Eu não aceito. Não porque são meus amigos que estão trabalhando lá, não. E eu acho que as pessoas mais humildes, e foi presenciado uma atitude de um pai de família que chegou para mim, e um amigo nosso, lá, chorando e dizendo o que foi feito com ele. E eu olhei para ele e disse, olha, isso é inadmissível. Seu pai é um trabalhador, pai de família. Problema de saúde, eu não quero mencionar aqui o tipo, porque muita gente vai saber, eu não quero expor o nome dele, sabe? Então, isso aí corta meu coração, não admito, meu irmão. Você pode pedir qualquer coisa a mim, mas não peça para me fazer injustiça que eu não faço, não.
E aí, Ney, com essa mudança que houve de posicionamento, houve essa reaproximação com o prefeito Laurinho Maia. E essa aproximação, até então, se mantém. Você esteve participando recentemente da convenção do União Brasil. Se mantém esse posicionamento. Verdade, com certeza. Como eu sempre disse, nunca tive problema, né, com o Laurinho. E também nunca teve, da parte dele nem da minha, questionamentos por posição por isso ou aquilo outro. Que isso aí que aconteceu da Câmara já é passado, isso aí já está superado, sem nenhuma dúvida. Ele sabe, trabalhamos, né, na campanha para ele. E eu vejo, Clodoaldo, com muita tranquilidade e falar que estamos juntos com o Laurinho, não apenas por ele ser o prefeito, mas pelo trabalho que vem sendo feito. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que convivem com a gente no dia a dia e a gente conversa, e são pessoas que estão vendo também dessa forma. E principalmente aqueles que mais precisam, que buscam, né, seja na área da saúde, na área da infraestrutura, na parte social também, que é importante isso aí, na parte do esporte, do lazer e cultura. Quer dizer, então a gente vê uma administração que vem realmente favorecendo para a construção e a melhoria da nossa cidade e do povo de Catolé. Ney, a política, eu tenho ela como uma metamorfose ambulante, como dizia o saudoso Raul Seixas. Na política, uma opinião minha, a cada segundo tudo pode mudar. E a política a gente tem que analisar ela o aqui e o agora. O que está acontecendo. Com base nisso que eu falei, Ney Veículos tem pretensão de ser candidato a prefeito de Catolé do Rocha, disputar as próximas eleições ou participar, formar de alguma chapa? Clodoaldo, eu vou lhe afirmar aquilo que eu disse desde o início. Não tenho nenhuma pretensão política de ser candidato a prefeito, não. Como ele disse, o futuro nosso pertence a Deus, mas a minha visão política hoje é de poder contribuir. Contribuir em todos os sentidos que eu digo, de poder estar junto, poder ajudar principalmente aqueles que mais precisam e de repente ser um parceiro, amigo, como o próprio Laurinho sabe e os demais amigos de Catolé, que eu estou sempre pronto e à disposição para ajudar e para somar naquilo que precisar. Numa possível formação de chapa, estaria também disposto a fazer a composição, caso surja algum convite? Não estou dizendo só na chapa do atual prefeito, mas caso em outro venha surgir esse convite. É de se pensar? Para a gente ter uma resposta? É de coisa de se pensar. Sim, agora arrochou. Arrochou, né? Arrochou. Vamos... Nessa questão, sua mãe que foi quem introduziu você na política, quando se cogitava o seu nome na política, qual era o pensamento de sua mãe? É porque a mãe, você sabe, ela sempre preocupa com o filho, né? Ela dizia, e ela sabe o filho que tem. Ela dizia, meu filho, não entra nisso não. A vida que eu tenho, a correria Dona do dia Dinha, a dia. Dona Dinha não queria. Não. Mas eu Dona acho Dinha eu sei que não queria. Mãe queria. Dona Dinha já tem um pensamento já diferente, dependendo da minha posição. Sempre me acompanha, né? A mulher As sempre decisões, está apoiando, né? Como eu lhe disse, Clodoaldo, se for para o melhor, para que a gente possa ajudar a Catolé, eu estou pronto em todos os sentidos. Ô Ney, sobre o posicionamento político de Poliana, você tem conversado com ela? Poliana tem as pretensões de disputar a prefeitura de João Pessoa, uns falam que ela tem as pretensões de disputar a prefeitura de João Pessoa, outros dizem que ela vai disputar a prefeitura de Pombal. Você, como amigo, poderia nos falar alguma coisa? O que você pode falar, assim,
Tem conversado sobre ela a respeito disso? Sempre, inclusive sempre tenho conversado com Poliana e eu acredito que João Pessoa, acho que é descartada essa possibilidade. E isso, pelo que eu conversei com ela, eu acredito que eu acho que não procede. Pombal já não sei porque é a terra, né? Você sabe do amor que ela tem por Pombal e o povo de Pombal tem demonstrado isso. Mesmo ela, quando ela não é candidata, mas o candidato que ela apoia lá tira a votação que ela tira para deputado. Você pode ver que nos últimos anos foi dessa forma. E em relação a ela ser candidata a prefeito em Pombal, mas que ela tem pretensão de voltar à Assembleia, com certeza tem sim. E em Brejo do Cruz, Barão provavelmente será Talvez o candidato. indique alguém, né? Eu acredito que sim, né? Barão provavelmente possa apoiar alguém. Isso, eu acredito que sim. Até porque dá oportunidade a outras pessoas também, né? Eu vejo dessa forma. Mas, como você diz, a política, ela é a metamorfose ambulante, ela muda a qualquer momento, né? Pode mudar a qualquer momento. Mas tudo o que eu pode mudar. vejo nesse sentido é essa grande possibilidade de Poliana voltar mais para a Assembleia, né? Ney, surgiu o comentário que nas próximas eleições Felipe poderia ser candidato a vereador. Tem alguma verdade nisso que se comenta nos bastidores ou está descartada isso? O pai não quer isso para você não, meu? 100% descartado, Clodovão. Não tem essa... Não tem essa possibilidade. Muita gente já me procurou. Você vê as pessoas, é interessante. Não, mas você tem... Não tenho pretensão. Não, mas tem que ter, porque toda vida você se envolve, você investe e tal. Eu digo, não, mas eu não... Para mim não. Eu prefiro ver o nome e apoiar, sabe, Clodovão? Eu lembro, aí eu sou testemunha ocular, que em relação aos candidatos do Cidadania, e aí como uma senhora chegou lá, conversou com você e tal, e disse, Ney, não é de agora que você é amigo da família, me diga o nome de um candidato a vereador, e aí eu presenciei, você disse, o de Cidadania tem esses aqui, escolha um, o que a senhora escolher do Cidadania, pronto. Eu vou escolher um do Cidadania. Pronto, eu sou essa pessoa, justamente essa que você disse aí, sabe? Quando eu ajudo alguém, eu não tenho aquela exigência ou determinação que... Então, hoje, no momento, estará fazendo esse trabalho com o Cidadania. Pretende ficar na presidência do Cidadania, manter o nome na presidência do Cidadania, ou já tem data de convenção marcada, enfim? Não, no momento... O futuro do Cidadania aqui em Catolé do Rocha. Nessa parte aí, eu pelo menos ainda não tenho nenhum conhecimento, né, de qual seria esse posicionamento do Cidadania, né? Até porque eu não sei... O grupo ainda não sentou ainda, né? Não, como é que vai ficar até... Porque você sabe, isso é uma coisa que vem do governo do estado, vem do presidente estadual, municipal e tal. Então eu sempre converso com o Poliana e a gente vai ver aí qual seria o nosso posicionamento em relação a partidos. Poliana hoje pertence ao PSB. Né? E eu não vou para o PSB. A política é interessante, né? O PSB que se estava desfragmentando, né? O Cidadania dá aquela alavancada porque o governador vai e aí o governador retorna novamente ao PSB e o PSB está se reestruturando. Inclusive houve mudança no diretório estadual, né? no municipal de João Pessoa e Campina Grande. Isso. Em relação a Poliana, quando deputada e você ao seu lado, conversava muito com o Tibério sobre algumas ações de benfeitorias aqui para o município de Catolé do Rocha. Se você quiser elencar algumas delas, mais uma que eu me lembro, era a questão sobre a companhia do Corpo de Bombeiro de Polícia Militar. Que a sede fosse ali no Centro Social Urbano. Centro Social Urbano. Está sendo a construção. Está sendo lá. E agora com ela no cargo que era de Tibério Limeira, agora facilitou mais as ações para a deputada em prol de Catolé do Rocha. Isso. Inclusive a gente está com umas ações, mas a gente vai deixar para expô-las logo
logo em seguida. Mas vem novidades por aí. Vem, se Deus quiser, e ela, como sempre ela disse, Catolé do Rocha faz parte do coração de Poliana. Ela disse que Catolé hoje não é uma Pombal, mas faz parte do coração dela, com certeza. Então o grupo A secretaria está de portas abertas, inclusive já conversei com Janaína, né, que é a secretária de assistente social do município, e que ela possa sempre manter o contato, porque aquilo que o governo do estado, através, né, da Secretaria do Desenvolvimento Humano, está pronta para abraçar Catolé, de todo coração, pode ter certeza disso. Como está a sua relação com o prefeito Laurinho Maia? Não só como amigos, e até, se eu não me engano, vocês ainda são primos ainda, né? Isso, somos primos. Tem laços familiares ainda que envolvem. Mas minha pergunta é a questão política. Como está a relação prefeito Laurinho Maia, o empresário político Ney Veículos? Comerciante Ney Veículos, né, Clodoaldo? Essa palavra empresário, eu sempre disse, Clodoaldo, chama comerciante, né? Não, mas vamos lá. Não, mas nós temos um laço familiar, somos primos, né? As nossas avós são irmãs, eram irmãs, na verdade. A gente tem esse laço familiar e nunca deixou, assim... Que a política viesse interferir de forma alguma. Me dou muito bem com os pais dele, inclusive estive lá no São Domingos essa semana, conversei muito com o seu Chico, Elenaura, que é prima legítima da minha mãe, minha prima também. E na parte política, sempre vem dando certo. Tenho conversado com o Laurinho e algumas pessoas também que são ligadas a mim, sempre têm buscado os serviços, os trabalhos, né? E graças a Deus a gente vem sempre mantendo esse contato e na medida do possível, que eu também sou assim, sabe, Clodoaldo? A gente não deve pedir o impossível, mas aquilo que for necessário que possa, a gente tem conseguido, isso aí sem dúvida, pode ter certeza. Eu peço às pessoas que estão nos acompanhando para se inscrever no nosso canal no YouTube Rádio Clube e Esportes. O YouTube Rádio Clube e Esportes, inscreva-se no nosso canal, faça parte desta rede da amizade. No Facebook Rádio Clube e Esportes é a nossa página oficial. O nosso aplicativo está disponível para celulares Android e iOS, onde você pode baixar o nosso aplicativo, e também pelo Radiosnet. Abraçar aqui o Damião Enio Lima da Silva, dando boa noite, dizendo Ney, gente boa, Mendes Leite, Dalmo Silva, grande Dalmo, flamenguista, um abraço, socorro. Marilene Ferreira, Ney Veículos, homem de ação. Ana Raquel Souza Ferreira, Ney Veículos, homem bom de coração. Diego Martins Diniz, o Alcilene Gomes da Silva, receba meu abraço, Ney, de Laíri Caroba. Agora é Laíri Costa, meu amigo. Laíri Costa. Alisson tá curtindo a gente. Blog do Catolé Online no YouTube vai levar Carão de Ricardo, se conversar, viu, Leão? A turma já está interagindo aqui. Um abraço para Ney Veículos, a Silene Gomes, Júnior Leãozinho, Ney, um homem que atende e que ajuda. Juscelino Moraes, vou me candidatar a vereador no partido de Ney. A blog do Catolé, Moab Alves, amigo Ney, homem de palavra, Alisson, turma aqui já está interagindo essa questão. Ney, como é que você analisa? Você é uma pessoa de vivência na política. Como é que você analisa a situação do prefeito Laurinho? Pesquisas apontam que ele está aí com 89% de aprovação em seu governo. Em outras campanhas políticas, alguns políticos já se lançavam como candidato de oposição. E hoje que a gente vê é a grande questão. Muitos querendo compor a chapa com Laurinho Maia. Como é que você analisa essa questão pró-prefeito Laurinho em sua pré-candidatura à reeleição ao prefeito de Catolé do Rocha? Eu quero aqui agradecer mais uma vez, né, a todos os ouvintes e os participantes aí, né, que têm demonstrado esse carinho, esse respeito pela minha pessoa. O amigo Douglas também, Ninho, da Churrascaria Ponto Certo, Diego Diniz, Diegão, Juscelino Moraes, essa é uma figura, viu?
Você depois precisa conhecer esse cara para trabalhar na televisão como humorista. Esse cara como brocha com ele, viu? Também mandar um abraço aqui especial aqui também para o nosso amigo, rapaz, o Jean Araújo. Jean também tem o seu canal também no stream, Jean Araújo, que também faz um trabalho de cobertura. Tivemos um período com a parceria Foco Esportivo e a Rádio Clube Esportes. A gente juntou fez essa parceria durante um período, né, ao qual a gente agradece e agradece ao Jean também, que está nos acompanhando, Ney. Grande abraço, Jean. Deus te abençoe sempre, meu irmão. Clodoaldo, em relação à análise, né, da gestão, da administração de Laurinho, é como eu disse a você, eu vejo na pessoa de Laurinho, né,